Olá, irmãos, muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez. A finalidade desses nossos encontros virtuais, vamos assim dizer, tem essa finalidade de levar o alimento, que é a palavra de Deus, até os irmãos. Nós damos graças a Deus, porque esse alimento espiritual, ele pode alcançar pessoas de diversas maneiras. Pode alcançar pessoas através de um programa de televisão, através de um programa de rádio. E hoje nós estamos vendo também pelas redes sociais a importância que é levarmos a palavra de Deus aos irmãos, aos aflitos desse dia. Então eu animo sempre os irmãos a abrirem esses vídeos, a assistirem a palavra, seja minha, seja do diácono, porque ela tem a finalidade de levar o alimento da palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre força na fraqueza. Tirarmos forças em meio a momentos de fraquezas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo diz: "Se eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus." Então, ninguém gosta de demonstrar fraqueza. Geralmente nós gostamos de demonstrar nossa força, nossa capacidade, os nossos, vamos assim dizer, os nossos atributos. Mas demonstrar fraqueza é uma coisa que a gente tenta evitar. Mas quando lemos a palavra de Deus, especialmente as cartas de Paulo, Paulo constantemente está demonstrando seu lado fraco, seu lado frágil. Aqui mesmo nessa carta ele diz que foi em fraqueza que ele esteve ali entre o povo. Mesmo diante de outros, ele não escondia que era um homem fraco, que era um homem frágil, que era um homem dependente de Deus. E ele mostra a razão disso. No próprio texto ele diz que ele demonstra a sua fraqueza para que a fé daquelas pessoas não estivesse baseadas no poder da sabedoria humana que ele poderia demonstrar, mas que a fé daquelas pessoas estivesse baseada no poder de Deus, na graça de Deus. E aqui vem uma lição para nós, Muitas vezes nós queremos demonstrar nossa força, seja como pastor, seja como um pai, uma mãe, que está demonstrando ali sempre uma pessoa forte, uma pessoa que não depende dos outros. Mas na vida espiritual, irmãos, nós temos que reconhecer as nossas fraquezas, para que através dessas fraquezas Deus venha demonstrar o seu poder. Então, seja como pastor, seja como pai, não tente fazer com que os outros estejam dependendo de você. Eu, como pastor, eu tenho aprendido isso a cada dia e confesso aos irmãos. Mais do que nunca, nesse período de quarentena, eu tenho aprendido isso. Que a igreja, ela não depende de mim. A igreja depende do Senhor. Então há muitos pastores, talvez, que nesse período de quarentena, pastores que queriam controlar toda a igreja, que queriam achar que a igreja dependeria dele, talvez esses pastores estejam sofrendo terríveis momentos agora. Mas quando nós reconhecemos que o que sustenta seja uma igreja, o que sustenta seja uma família, seja um país, seja uma empresa que nós venhamos ter, o que verdadeiramente sustenta a nossa vida é o Senhor, nós estaremos reconhecendo as nossas fraquezas e correndo para Deus. Então, por isso, não tente passar a imagem
de que você é uma pessoa forte o tempo todo. Você que está aí cuidando da sua família, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, talvez há momentos em que você vai se sentir ali fraco, se sentir também necessitado de uma palavra, necessitado de um consolo, necessitado de, como se diz a expressão, de um colo. Saiba que há um refúgio seguro para todos nós. E esse refúgio é o nosso Deus Todo-Poderoso. E eu creio que muitas vezes Ele nos permite sentirmos a dificuldade, a pressão da vida, para que venhamos a correr para Ele. Então, o que nós devemos procurar fazer nesse período em que nós estamos nos sentindo tão frágeis, nos sentindo tão incapacitados, eu não sei você, mas eu tenho me sentido assim. Às vezes há dias que eu paro e me sinto tão incapaz, me sinto tão fraco, e digo, Senhor, eu queria fazer tantas coisas, Senhor, eu queria estar cuidando da igreja, eu queria estar fazendo isso, fazendo aquilo, mas é momento às vezes da gente parar, sossegar e dizer, Senhor, Tu podes tudo, Tu podes todas as coisas. Então, quando nós lemos esta carta, Paulo demonstrando a sua fraqueza, isso tem que trazer para nós um despertamento. Não tente ser forte o tempo todo. Eu aprendi isso já há algum tempo e tenho procurado colocar isso na minha vida, que um dos piores perigos que se tem, seja para o ministério, seja para a vida espiritual, é tentar ser forte o tempo todo. Nem eu, nem você seremos fortes o tempo todo. Pelo contrário, muitas vezes seremos fracos, muitas vezes seremos dependentes, muitas vezes estaremos tolhidos, incapacitados de fazer coisas. Mas saiba de uma coisa, nós temos um Deus todo-poderoso. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa fortaleza. E lendo esta carta de Paulo, isso nos faz lembrar também de um outro momento. Não foi só aqui que Paulo demonstrou a sua fraqueza. Se você for comigo, até 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, a Bíblia diz que Paulo teve uma experiência de ver a glória de Deus, de ir até o terceiro céu, mas a Bíblia diz que um espinho na carne foi colocado nele. E ele clamou a Deus, pedindo que Deus tirasse esse espinho da carne, e ele ouviu a voz do Senhor dizendo, a minha graça te basta. E nós precisamos compreender isso. Às vezes você vai viver situações em que você vai se angustiar, você vai se desesperar, querendo que aquilo passe, que aquilo seja resolvido. Quem de nós não está doido para que isso passe, esse isolamento acabe? Quem de nós não está ansioso para que tudo isso seja resolvido? Mas nós precisamos aprender, como Paulo aprendeu, a confiar na graça do Senhor e crer que essa graça, somente essa graça nos basta. E lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, no verso 10, ele faz a seguinte declaração: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E ele declara, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que mistério é esse? O Evangelho ele é cheio de paradoxo. E aqui está um paradoxo. Quando somos fracos, aí é que somos fortes. Então, não se sinta menor ou não se sinta, vamos assim dizer, desesperado se em algum momento você está se sentindo fraco e incapacitado. Não. Você tem um Deus todo-poderoso que vai te guiar, que vai te sustentar, se você fizer o que Paulo fez, confiar na graça dele, confiar na palavra dele, se apegar nas promessas dele. Então, eu exorto os irmãos a que mesmo na fraqueza, busquem força no Senhor. Talvez você esteja aí vivendo um período na sua casa de angústia, de dores, talvez até mesmo por conta desse isolamento, coisas que antes eram menores se tornaram mais graves aí dentro da sua casa. Talvez um relacionamento que não era bom
né? E por conta desse isolamento se tornou pior, né? Por conta da proximidade. Mas eu quero te exortar através dessa palavra a que você confie no Senhor, dependa da graça, não tente se mostrar forte o tempo todo, porque quem é forte verdadeiramente é o nosso Deus. Façamos como Paulo, confiemos na graça e vamos depender de Deus em tudo, para tudo na nossa vida. Vamos orar e vamos pedir que o Senhor esteja sobre nós. Nosso Deus e nosso Pai amado, eu quero suplicar a Tua graça neste momento sobre a minha vida, sobre a vida deste irmão e irmã que está aqui assistindo este vídeo, que o Senhor possa usar essa palavra e mostrar a ele, ó Deus, que ele não será forte o tempo todo, que haverá situações, ó Deus, em que ele vai sentir o baque, em que ele vai sentir o peso, ó Senhor, mas que isso não venha desesperá-lo, que isso venha fazer com que ele corra para os Teus pés, para buscar força, consolo, alívio no Senhor. Meu Pai, que neste exato momento o Senhor possa estender a Tua mão de poder para cobrir a vida deste irmão. Senhor, se talvez antes de assistir esse vídeo, ele estava ou ela estava se sentindo tão fraco, tão fraca, meu Pai, eu te peço agora que depois desta palavra, que depois desta oração, ele se sinta renovado, se sinta restaurado, se sinta fortalecido e possa dizer como Paulo disse: quando sou fraco, aí é que sou forte. Sim, meu Pai, nos ajuda a atravessarmos esses períodos de angústias, de aflições, segura nas nossas mãos e nos guia, Pai, em todo o tempo. No nome santo de Jesus, vai levando curas, vai levando livramentos, vai sustentando a Tua igreja, Senhor, através das palavras que têm sido ministradas e têm sido compartilhadas, ó Deus, que o Senhor possa sustentar os Teus filhos e filhas, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus esteja te abençoando abundantemente. Saiba que nós estamos aqui orando pelos irmãos, intercedendo, né? O que os irmãos precisarem, entre em contato comigo, com a irmã Denise. Nós estamos disponíveis para estarmos próximos aos irmãos, orando pelos irmãos e intercedendo por vocês. Estejam assistindo as palavras, assistir esses vídeos são importantes para o fortalecimento da tua fé. Que Deus te abençoe abundantemente.